Vamos lá, pessoal. A gente ainda está falando sobre Receita Federal, concurso, né, cujo edital foi lançado. E vou falar mais sobre conteúdos, tá certo? Sobre esse entrecruzamento que pode acontecer de a banca pegar um aspecto de direito administrativo, para mim vai ser assim, tá, pessoal? Do meu ponto de vista, com alguma coisa ligada a direito tributário ou a parte de legislação, tá certo? Então, é o que eu quero chamar atenção aqui. Fiz 2 vídeos anteriores, um vídeo falando sobre a estrutura da FGV, né, aquele tripé estrutural que todo aluno tem que cumprir na discursiva da FGV. Fiz um vídeo falando sobre conteúdo, falando sobre, até pegando esse exemplo aqui que caiu para Cefaz do Espírito Santo, falando sobre o risco, não é? O momento de risco na prova discursiva. Deixei bem claro, acalmei vocês falando que, olha, não vai ser difícil, é uma prova muito principiológica, mas ela tem seus momentos de cruzamento, momento de interface, e que você tem que, ao qual você tem que dar ali devida atenção, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouco mais sobre esses cruzamentos de conteúdos disciplinares, pessoal, a banca pode, lá em DA, Direito Administrativo, trazer a nova lei de licitações, tá? Trazer a nova lei de licitações. E aí, né, ela pode acabar cobrando de vocês aquela parte de tributos que são integrantes habitualmente, por exemplo, né, das planilhas de custos, chamados custos indiretos. Então ela pode falar sobre a incidência, certo? Perdão, incidência de tributos, certo? Dependendo do tipo de prestação, tá certo? De serviço contratado por uma licitação, tá? No processo de licitação. Então você. E eu acredito até que a banca pode até cobrar, por exemplo, o impacto dessa nova lei de licitações, por exemplo, para as pequenas empresas, para os optantes do Simples. Então vocês têm que ficar atentos, tá? Então eu estou mostrando aqui, não é, mais um momento em que a banca pode fazer esse entrecruzamento, tá certo? Então sempre que vocês forem estudar, estão estudando alguma coisa, por exemplo, em tributário ou em legislação, já fiquem de olho em direito administrativo. Eu não quero dizer que ela não possa cobrar constitucional, mas a gente já está habituado, por exemplo, ao trabalhar, por exemplo, sei lá, como a competência tributária, colocar o pé na Constituição, certo? Ao trabalhar com algum instituto, né, do direito tributário, a colocar pé na Constituição, isso é natural, tá? Então, sem problema nenhum. Mas eu vejo muito por esse lado. Outros aspectos que vocês precisam levar em consideração é a questão da atualidade, tá certo, gente? Dos assuntos, né? A gente tem que pensar, e isso já foi alvo de FGV algumas vezes, não o assunto, mas esse resgate dos últimos 4 anos, tá certo? Quando você olha provas de carreiras policiais, provas de tribunais de contas, mesmo provas da área fiscal, como que a banca teve um olhar para os últimos 4 anos? Prova do Senado, eu falei no vídeo anterior, né? Me faltou um pouquinho, se eu tivesse tido um pouquinho de maldade assim porque eu fiquei olhando o próximo governo e o governo anterior, eu fiquei nessa interface do antes e o depois, não é? Mas agora a gente tem que tomar um cuidado, até porque o concurso da Receita ingressa em 2023 num outro processo, né? Outro processo aí de pensamento de ajuste fiscal. E aí você tem que ter esse olhar também. Mas se a gente olhar, por exemplo, as questões dos últimos anos, nós temos o efeito Covid. E o efeito Covid, você tem que observar, por exemplo, na questão da redução de impostos, né, como que foi isso, como que isso se processa, os princípios, sempre que for estudar, puxar princípio, tá, gente? Porque a banca vai em cima. Como a gente teve, por exemplo, redução de IPI, redução, né, de imposto de importação também, a suspensão temporária do dumping, né? É claro que a banca ela não vai ficar te cobrando isso aqui, mas ela pode cobrar essas medidas, né? Por exemplo, como o caso do dumping, tá? Os processos de simplificação de despacho aduaneiro, tá certo? Então aqui, ó, processo de simplificação de despacho aduaneiro, porque a gente sabe, não é, que houve uma parada de carga em vários portos no mundo inteiro, certo? As extensões de prazo, como foi o caso do drawback, por exemplo, a gente até falou no vídeo anterior, não é? Aqui a questão dos prazos, como são afetados. E ao mesmo tempo, quais são os prazos tradicionais, tá certo? O que da Covid se gerou em termos de mudança na legislação, né, de adaptação, de reconhecimento? Até porque a Covid não acabou, tá, pessoal? Ela continua atual, tá bom?
Se a gente pensar, né, um pouquinho, estender um pouco mais, né, pensar aspectos extrafiscais, tá, gente? A extrafiscalidade. Extrafiscais, isso. A extrafiscalidade como um aspecto que pode ser cobrado, porque sim, a gente tem muita coisa pensando, por exemplo, uma série, o próprio IPI, né, como um imposto regulador, vamos dizer assim, tá bom? A questão do imposto de renda, né, da tributação de lucros e dividendos, pensando aí já num caso mais reformista, mas eu acho que a banca não vai muito por esse setor assim não, tá? O que ela pode fazer ali é te cobrar princípios. Sim, 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 olha, tá me vindo à mente. A experiência ajuda, né? Na prova do TCM de São Paulo, que foi feito pela FGV, está acontecendo o TCM de São Paulo, feito pela VUNESP agora. Mas no momento que ela foi feita pela FGV na época, a FGV cobrou uma redação para todo mundo. Era uma redação falando sobre a reforma da Previdência. Show! Sim, ela pode cobrar sim reforma tributária, gente, mas cobrando aspectos, e aí ela é bem principiológica. Aspectos de mudança, por exemplo, com aspectos ligados à justiça fiscal, aspectos ligados, por exemplo, à progressividade, tá? Progressividade. Desculpem aqui que a letrinha não é assim, tá? Minha letra é bem melhor do que isso. E aspectos ligados ao próprio processo de simplificação, tá? Do sistema. E aí, é claro, você vai falar assim, ah, mas é uma redação? Sim, mas na hora que... Lembra que eu falei sobre o tripé de resolução, tripé estrutural da FGV? Ela vai jogar uma situação que ela vai querer uma resposta objetiva, ela vai querer a justificativa desta resposta objetiva e a aplicação. E aí, na hora de você aplicar, mesmo não tendo estudo de caso, vamos supor que ela não apresenta exatamente o estudo de caso, você pode aplicar com o que você conhece, de, por exemplo, citando, né, tributos que são progressivos, né, a cadeia que precisa ser simplificada, como a cadeia das contribuições, por exemplo, tá certo? Então é aí que a banca vai avaliar. A banca pode cobrar princípios que têm sido muito falados, né, para a gente fechar aqui o bloco, como o princípio da essencialidade, que mexeu com os combustíveis, colocou os combustíveis na lista, né, de serviços e produtos essenciais, né, combustível, energia elétrica. Inclusive trouxe uma lei complementar nova nesse sentido aí em 2022, se eu não estou enganada, tá? Depois vocês confiram por gentileza. Então ela vai muito nesse bojo. Para mim, o que eu falei nos 3 vídeos que eu fiz, né, por enquanto, é o que está valendo, tá, pessoal? Em termos de cobrança na prova discursiva. Acredito que vocês tenham que aprofundar esses assuntos que eu falei nos 3 vídeos, tá bom? Se gostou, quer estudar conosco, embaixo desse vídeo tem toda a informação, né, para você ser nosso aluno, tá? Beijo grande para vocês.